dia, gente. Meu nome é Amanda, eu sou R1 do serviço de rádio. Vou dar continuidade às aulas de neuro e hoje eu vou falar um pouco sobre malformações do desenvolvimento cortical. Inicialmente, para a gente definir essas malformações, elas são anomalias estruturais que elas alteram o processo normal do desenvolvimento cortical. Elas têm múltiplas etiologias que vão desde mutações genéticas, infecções, insultos ambientais, e assim como tem muitas etiologias, tem muitas alterações clínicas também. Elas podem variar desde o paciente assintomático até pacientes com atraso no desenvolvimento, déficits neurológicos, comprometimento cognitivo, crises convulsivas, inclusive crises refratárias à medicação. Como classificação, a primeira, ela foi proposta em 1996 por Barkovich, e ela foi baseada nas três etapas do desenvolvimento cortical, que são elas a proliferação celular, a migração neuronal e a organização cortical pós-migracional. Esse processo ele foi revisado, e hoje em dia a gente usa a subclassificação entre grupos 1, 2 e 3, onde o grupo 1 são distúrbios da proliferação celular e da apoptose. O grupo 2 vai ser os distúrbios da migração e o 3, os pós-migracionais. É importante lembrar que eles são subdivididos em grupos, mas eles podem acontecer de forma conjunta. Ou seja, não impede que um paciente que tem uma alteração do grupo 1 também tenha uma alteração do grupo 2 e do grupo 3. E vice-versa, né? Só a título de curiosidade, esse senhor na foto é o Anthony James Barkovich. Ele trabalha no Departamento de Radiologia, Neurologia e Pediatria da Universidade da Califórnia. Para a gente entender melhor essas malformações, a gente precisa entender um pouco sobre a embriogênese, né? A formação do sistema neuronal, ela se inicia por volta da 4ª semana, pela corticogênese, e ela vai acontecer nas 3 fases que eu já havia dito anteriormente. Nessa primeira fase de proliferação celular, ela acontece por volta da 6ª à 16ª semana de idade gestacional, onde as células tronco neuroepiteliais, elas vão se multiplicar na superfície da placa neural até o fechamento do tubo neural. Essas células progenitoras, elas vão dar origem aos neurônios e às células gliais do córtex. Na segunda fase de migração neuronal, ela vai acontecer por volta da 12ª à 20ª semana de idade gestacional, e ela vai ocorrer de 2 maneiras: uma migração radial, que ela é como se fosse uma migração vertical dos neurônios, ela engloba como é que eu posso falar? Um crescimento neuronal em direção da zona ventricular até a superfície do córtex, e a tangencial ela é responsável pelo crescimento mais lateral da superfície do córtex. A terceira fase é a de desenvolvimento pós-migracional, que ela vai iniciar na 22ª semana até o 2º ano de vida. A maturação, ela vai ser responsável pela maturação dos neurônios, né, o crescimento dos axônios, para que posteriormente seja desenvolvido as sinapses, né, entre os neurônios. Essa é uma figura que eu queria ilustrar os 2 modelos da migração neuronal do cérebro, que é a migração radial e a tangencial, que eu acabei de falar. Esse primeiro modelo em verde, ele mostra a migração radial, onde a gente vê que as células, elas estão migrando dessa base, né, que é a zona ventricular, de forma ascendente, né, em vertical, para a zona do córtex cerebral. E esse modelo em azul, na lateral, isso está mostrando a migração tangencial, que ela ocorre, que o prolongamento neuronal ele vai ocorrer de forma lateral, e como se fosse em múltiplas direções. Essa outra imagem, ela vai ilustrar um pouco sobre o crescimento e a multiplicação neuronal, onde essas células que estão próximas à zona periventricular, que estão descritas como NSC, são as células tronconeurais, onde uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas iguais, né, que são essas NPCs,
que são as células progenitoras, que posteriormente elas vão originar neurônios e células gliais. Essa NSC, ela tem uma divisão assimétrica também, então ela vai dar origem tanto a essas células que estão registradas como RGC, que são as células da glia radial, assim como essas células BPC, que são as células basais progenitoras. Essas RGCs, que são as células da glia radial, elas são células também progenitoras neuronais e são responsáveis pela migração radial da zona ventricular até a camada pial, né? Elas vão ajudar na estruturação também. Essas BPCs vão dar origem a novos neurônios, né? Que onde vai fazer esse step 3, que vai ser a segunda onda de boom neuronal, né? A proliferação maior desses neurônios. Esses neurônios, eles vão ascender até a camada cortical e vão ser responsáveis pela formação do córtex. Lembrando que o córtex, ele é dividido em 6 camadas, né? Onde a primeira camada, que é a mais externa, que está junto à membrana pial, ela vai ser formada inicialmente, e depois a construção vai acontecer como se fosse de dentro para fora, né? Vai ser formada a sexta, a quinta, a quarta, a terceira e a segunda camada cortical. Aqui, eu tentei trazer um vídeo que ele está mostrando a proliferação e a migração neuronal. Eu não consegui trazer o vídeo, eu vou fiz cortes do vídeo e vou tentar explicar. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver essa camada ventricular maior, como se fosse mais espessada, né? Na segunda imagem, a gente consegue ver que essa cavidade ventricular, ela vai diminuindo por conta da proliferação neuronal, que vai acontecer nessa camada do córtex, né? Na terceira imagem, a gente consegue ver o neurônio, que ele vai migrando dessa região do córtex para a glia radial, mais externa, né? E assim vai acontecendo essa proliferação e migração neuronal. Tudo isso que a gente falou até agora foi um desenvolvimento cortical dentro da normalidade, né? Aí, a partir de agora, a gente vai falar sobre aquelas divisões de grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que são responsáveis por divisões anormais, por formações anormais, certo? Vamos começar com os distúrbios da proliferação celular e apoptose, que a gente vai pontuar sobre a microcefalia primária, que ela pode acontecer tanto por uma proliferação reduzida, quanto por uma apoptose aumentada, né, neuronal. E, como definição, ela tem a circunferência occipitofrontal, né, menor do que 2 desvios padrões, esse valor vai depender da idade do paciente. Ela tem sua origem congênita e, frequentemente, pode ter uma alteração caracterizada por um padrão de giral simplificado. Eu trouxe essa figura em anexo, que é de uma ressonância. Essa figura... Oi? Desculpa? É de uma ressonância, AA, está no T1, sabe, um corte sagital, que está mostrando um padrão de microcefalia. A gente consegue observar também essa desproporção entre a face e o parênquima cerebral, enquanto que a figura B está em T2, um corte axial, que está evidenciando uma acentuação dos sulcos corticais nesse mesmo paciente. A segunda doença já é o contrário da primeira, né, que agora a gente vai falar de um espectro de aumento cerebral, que pode ser subdividido em duas malformações, que é a megaloencefalia, onde acontece o alargamento do espaço ventricular, que pode ser uni ou bilateral, e a hemimegaloencefalia é o aumento que vai envolver quase todo um hemisfério cerebral. Essa figura que eu trouxe é de uma ressonância, certo? Em corte axial, a primeira figura é em T2 e a segunda em T1, elas estão demonstrando esse aumento volumétrico do hemisfério cerebral à direita, e, além disso, ela tem também uma paquidiria, né? Eu vou explicar mais na frente, mas só para pincelar, essa paquidiria, ela é definida por poucos giros. A gente vê que o córtex, ele tem giros pouco profundos e diferente do padrão normal, né?
Outra alteração, ainda do grupo 1, são as displasias corticais focais. Elas consistem em um grupo bem heterogêneo de anormalidades e são subdivididas em tipo 1, 2 e 3, certo? Apesar de serem heterogêneas, elas têm algumas correlações, algumas alterações em comum, que têm lesões focais, elas podem ter desorganização das camadas corticais, isso envolvendo tanto as laminações radiais e ou tangenciais. Vou explicar melhor cada tipo agora. A tipo 1, ela é subdividida em A, B e C, onde A vai ocorrer uma falha na migração dos neurônios radiais, a B dos tangenciais, e a C é desarranjo dos dois tipos, radial e tangencial. A tipo 2 acontece quando tem uma ruptura acentuada da laminação cortical. Ela contém células anormais, com neurônios dismórficos e citomegálicos. Ela é subdividida em dois tipos, A e B, onde é mais uma divisão histológica, que a gente, no tipo 2A, a gente não consegue ver células em balão, e o subtipo 2B, a gente consegue ver essas células em balão a nível histológico. Essas células são células grandes, incomuns, que têm um citoplasma eosinofílico abundante, podendo apresentar um ou mais núcleos excêntricos, certo? Ainda tem a do tipo 3, que tem outras subdivisões em 4 tipos, e essas vão depender da camada cortical que foi afetada. É importante salientar que elas têm grande associação com lesões cerebrais epileptogênicas, como tumores, malformações vasculares, e elas vão promover uma distorção arquitetônica das camadas corticais. Eu trouxe imagens de ressonância para ilustrar melhor essas alterações. Aqui a gente consegue ver essas duas figuras, T2, né, axial, e a C e D, T2 coronal, onde a gente consegue notar o espessamento cortical no lobo frontal direito, né, que a gente consegue ver que tem uma perda da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, que a seta está apontando, né. Falando agora, entrando em outro grupo, né, que é o grupo 2, são os distúrbios da migração. A gente vai começar falando sobre a heterotopia, onde ela ainda é subdividida em dois subtipos, que é a heterotopia nodular periventricular, que é a mais comum, certo? Ela é causada por defeitos no neuroepêndima. Esse neuroepêndima é composto por células ependimárias, e essas células, elas formam como se fosse a superfície de revestimento do ventrículo, que vai separar o ventrículo do parênquima cerebral, né? E nessa região, ocorre a proliferação de nódulos de substância cinzenta nessa parede ventricular, que é exatamente o que essa ressonância, que está na imagem superior, em T1, no plano coronal, está mostrando, né? Tem um aglomerado de substância cinzenta, que ela está se estendendo na parede, como se fosse na parte posterior do ventrículo, e tem áreas de substância branca que rodeiam ela, né? E a outra seria a heterotopia subcortical, onde vão ocorrer agrupamentos de neurônios, que eles vão estar na substância branca dos hemisférios cerebrais, certo? Como a gente consegue ver nessa imagem abaixo, né, que é de uma ressonância de crânio, em T1, também no plano coronal, e ela vai mostrar esse aglomerado de substância cinzenta que está se estendendo da parede lateral do ventrículo até mais lateral, que vai mostrar essa imagem como se fosse misturada, né? Essa imagem cinza com áreas de substância branca entremeada nela. Outro subgrupo, a gente vai falar sobre a lisencefalia, que eu já havia pincelado anteriormente, né? Que ela é caracterizada por uma superfície cortical mais lisa, que pode se dar tanto por giros largos ou até mesmo ausentes, que é o que acontece nas subdivisões, que vai ser subdividido em agiria, né, quando a gente tem a ausência desses giros e sulcos, ou então tem a distância entre esses sulcos maior do que 3 centímetros. Ela geralmente tem uma orientação cervical das suturas silvianas. Outra vai ser a paquigiria, onde esses giros, eles vão ser largos e os sulcos vão ser rasos,
a separação entre eles, mais ou menos, é de 1,5 a 3 centímetros, e a heterotopia em banda, onde a gente vai perceber como se fosse literalmente uma banda de substância cinzenta, que ela vai estar onde não deveria estar, né, heterotópica, que vai ser rodeada por substância branca. Aqui eu trouxe 4 imagens, onde essa primeira está mostrando a ressonância em T2 e ao lado T1, e onde essa A está mostrando o padrão de agiria, né, que é exatamente essa ausência dos giros, esses sulcos muito superficiais, e a B está demonstrando a paquigiria, né, que as duas são em uma criança com microcefalia por Zika, e a gente pode observar nessa imagem B esse padrão de simplificação giral, como se os sulcos estivessem muito superficiais, não adentraram muito ao parênquima cerebral. E a gente também vê nessa imagem B o lobo frontal com a giria, né, também. Eu trouxe para comparar essa imagem ao lado, que é esse corte sagital, em T2, da ressonância, que ele mostra um padrão giral normal nesse A, e na imagem B mostra esse padrão giral simplificado, né, até com padrão de agiria na parte frontal, do lobo frontal. Aqui é a heterotopia em banda, que eu havia dito, onde essa ressonância em T1, ela está mostrando exatamente essas faixas bilaterais de substância cinzenta, heterotópica, separadas por faixas de substância branca, certo? Então, é como se tivesse a camada cortical, substância branca, outra camada cortical e substância branca e o ventrículo. Ainda no grupo 2, a gente vai falar um pouco agora sobre o cérebro em paralelepípedo, que acontece quando a gente tem a pia mater, certo? Com falhas na sua formação. Essa pia mater, ela não vai conseguir, então, barrar a migração neuronal para além dos seus contornos. Elas têm grande associação com distrofias musculares congênitas, e elas podem ter, na ressonância, a gente consegue visualizar a falha na superfície da pia mater, né, e a proliferação neuronal para além dessa superfície. Aqui é uma imagem mostrando uma ressonância em T2, essa imagem B axial e C sagital, certo? Onde a gente tem um paciente com distrofia muscular congênita de Walker-Warburg, que está mostrando o espessamento cortical apontado pela seta branca, que tem essa irregularidade descrita em pedras de calçamento, né? Cérebro, pedras como se fosse paralelepípedo, né? Como a gente tinha descrito. E a gente consegue ver também nessa imagem em anexo um corte histológico, onde esse P ele vai representar a superfície pial, que vai ter falhas na sua constituição. E nessas falhas, onde estão mostrando a seta escura, a seta preta, permite a passagem de neurônios para além dessa camada. Outro distúrbio é a polimicrogiria, certo? E ela vai ser caracterizada por múltiplos pequenos gírios, que esses gírios vão ser compactos, próximos entre si, e os sulcos que vão separar eles vão ser rasos. Elas têm várias causas, sendo primárias como isquemia intrauterina e secundárias como citomegalovírus, zika vírus, certo? Na ressonância, a gente vai ter irregularidades na superfície externa e interna da camada cortical, além de, pode ter também um borramento e dificuldade na distinção entre a substância branca e a cinzenta, e a localização mais comum dela é junto à sutura silviana. Nessa imagem, eu quis mostrar exatamente o que eu havia dito, que é uma ressonância em T1, né? Essa imagem A, corte axial, B, coronal e C, sagital, onde as setas brancas, elas estão apontando esse espessamento cortical, que tem essa aparência de polimicrogiria, né? Exatamente nessa região perissilviana à esquerda. A gente consegue perceber também essa assimetria dos hemisférios cerebrais e a verticalização da sutura silviana, na imagem C. Ainda no grupo 2, a gente vai falar sobre a esquizoencefalia, que é caracterizada como
uma fenda que ela pode ser, tem várias formas, ela pode ser revestida de substância cinzenta, pode ser displásica e polimicrogírica ou heterotópica. Além, ela pode se estender por toda a superfície do hemisfério cerebral. Ela pode ser ainda uni ou bilateral, pode ser uma fenda fechada ou uma fenda aberta. Essas imagens, elas exemplificam melhor, né? Essa primeira imagem é uma ressonância em T1, um corte axial, onde está mostrando esse padrão de uma esquizoencefalia de lábios fechados. A gente vê que tem pequenas fendas frontoparietais bilaterais, certo? Mas essas fendas, elas não atingem a superfície externa. E na imagem B, a gente vê uma ressonância também em T2, no corte axial, onde a gente vai ver exatamente essa comunicação do corpo do ventrículo lateral esquerdo com o espaço subaracnoide do mesmo lado, né, ipsilateral. Outro distúrbio é a digiria, certo? Onde ela tem aparentemente a camada cortical com espessura normal, mas ela pode ter um padrão giral aberrante e uma alteração na profundidade e orientação desses sulcos. Nessa ressonância ao lado, a gente consegue ver nas duas imagens, né, nessa imagem em corte axial, T1, né, que é a gente vê uma hipoplasia pontocerebelar, e na imagem B, que é o corte axial, em T2, a gente consegue ver essa digiria difusa, né, com esses sulcos com orientação aberrante, e esse padrão giral também comprometido. Eu trouxe aqui uma questão para a gente discutir um pouco sobre essas alterações que eu falei. Eu vou ler e depois, se alguém quiser comentar, certo? É um paciente de 7 anos, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. De acordo com a imagem, pode-se inferir que A. Trata-se de um distúrbio da proliferação celular e apoptose. B. A imagem apresenta uma simplificação do padrão geral. C. As setas mostram alteração com parênquima de polimicrogiria, com aparência de polimicrogiria, perdão, na região perissilviana esquerda. E D. A imagem apresenta um padrão de esquizoencefalia com fenda aberta. Se alguém quiser comentar. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia. Acredito que seja a letra C, né? Porque aí na imagem, nessa setinha, a gente vê justamente o que você explicou, né? Com relação à polimicrogiria, caracterizada por esses giros compactos, né? Justamente nessa localização mais perissilviana, localização mais próxima à fissura silviana, né? Então, eu acredito que seja a letra C mesmo. As setas mostram alteração com aparência de polimicrogiria nessa região perissilviana esquerda. Acho que não daria certo os outros itens. Certo. Obrigada. Vou passar aqui para a gente comentar item por item, certo? Então, a Samara está correta, realmente é a letra C. A letra A, ela não se trata de um distúrbio da proliferação celular e apoptose, porque esse é o grupo 1 de Barkovitch, que está enquadrado a microcefalia, certo? A polimicrogiria, ela é um distúrbio da migração neuronal do grupo 2 de Barkovitch. A letra B, pelo contrário, ela não apresenta esse padrão de simplificação giral, né, por ser polimicrogiria. E a letra D, a imagem, ela não tem esse padrão de esquizoencefalia. A gente vê que os ventrículos estão normais, não tem extravasamento de líquido para nenhuma superfície, que seria a esquizoencefalia com fenda aberta. Aqui foram as referências que eu usei para fazer a aula, certo? E é isso. Obrigada. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Amanda, parabéns aí pela aula, né? Bem desafiadora, né? Para o R1, né? Falar desse
capítulo aí tão complexo, né? Mas você cobriu aí, é um assunto bem mais extenso, né? Assim, gosto de dar uma visão geral, envolve muita genética, né? Hoje em dia, a classificação, ela está focando muito na, esse, na genética, né? Então, assim, qual é o desafio hoje do radiologista? Você tentar, através da imagem, ajudar o clínico a descobrir exatamente o que é que causou aquilo. Porque o que é que causa essas alterações, como você bem colocou? Existem causas genéticas e não genéticas, né? Infecção, principalmente infecção, né? Só que, em grande parte, são causas genéticas. E a radiologia ajuda nesse sentido. Em qual exame ele vai pedir, entendeu? Por exemplo, se você olhar o algoritmo que eles usam, tem um artigo interessante, depois eu vou colocar para vocês aqui, não sei se você chegou a ler esse, é um da Nature, de 2020. Ele dá uma visão de como o clínico vai o neurologista vai manejar esses pacientes, entendeu? Quais exames que ele pede e tal. E a partir da imagem, se a imagem já for característica de determinada alteração genética, ele vai pedir um painel genético mais direcionado, entendeu? Existem vários exames, você pode fazer painel genético, exoma, enfim. E, a depender do que você disser, ele vai direcionar o próximo exame que ele vai pedir, entendeu? Para tentar identificar o que é que exatamente o defeito genético daquele paciente, por aconselhamento genético, né? Porque essas doenças, elas podem ser autossoma predominante, entendeu? Então, aumenta muito o risco de ter mais um outro filho afetado. Pode ser autossoma predominante, autossoma recessiva, ligada ao X, mitocondrial, né? Herança mitocondrial. Então, tudo isso, a radiologia hoje, ela vai além de só dizer, tem uma polimicrogiria. Você tem que dizer que é uma polimicrogiria, bilateral, perissilviana, simétrica. Aí existem os genes mais comumente desenvolvidos nessa situação. Aí vai fazer um painel genético direcionado para aquilo ali, entendeu? Não, é uma polimicrogiria unilateral. Aí já é outra, já vai direcionado. Então, a gente tem que ser o mais específico possível na nossa descrição para tentar ajudar nesse sentido também, né? Existe um termo também, às vezes você identifica uma alteração cortical e você não consegue classificar. Será que isso é uma polifecogiria ou é uma lisencefalia ou uma paquigeria? Se você não tem certeza do que você está vendo, não se enquadra muito bem, existe um termo que você pode usar, chama-se disgiria. Isso é uma coisa que a gente usa também, às vezes, na prática. O paciente tem epilepsia, ou tem um retardo de desenvolvimento, mas você olha, não, isso aqui não é uma polimicrogiria, mas também não acho que seja uma paquigeria, mas tem alguma coisa errada com esses giros aqui que não estão normais. Não parece uma displasia cortical. Aí você pode usar o termo também disgiria, né? Pode usar na prática também, tá? Basicamente isso que eu queria falar, mas é isso, né? Tem um artigo também muito bom, aliás, muito bom não, eu imagino que seja muito bom, que eu não consegui baixar. Eu estava vendo aqui tentando ver para a aula de hoje, mas não consegui. E é um de 2024, que é até da Cláudia Leite, sabe? Não sei se você chegou a procurar esse, conseguiu baixar, não. Eu vi, eu não, Da Radiographics. não, eu olhei o que da Júlia, que fez até o capítulo do livro. Júlia, esqueci o sobrenome dela. É o mesmo artigo, a Júlia e a Cláudia. Pois é, porque é de novembro de 2024, esse artigo. É o mesmo artigo. Vocês conseguiram esse artigo aí? Eu mando para o senhor, professor. Bota no grupo. Pronto, vou botar. É porque eu tentei baixar e não consegui. Então, é bem legal esse artigo. Deve ser. É muito bom o artigo dela, muito bom. Mas, realmente, ela subdivide em várias outras
classificações. Essa foi a maneira que eu consegui deixar mais organizado. Uhum. Porque tem muitas subclassificações. Cada doença tem muita subclassificação. Uhum. É. Depois eu vou baixar esse da Nature e vou mandar para vocês. Vocês têm uma noção de como é que o clínico, né, o neurologista pediatra, ele encara essas doenças, entendeu? Ele, qual é o algoritmo, né? Aí mostra também a importância da imagem para direcionar os exames genéticos. Mas ok, excelente. Obrigada. Amanda, parabéns, tá? Amanda, volta lá para os primeiros slides, aí eu vou comentando aí um pouco aí da tua apresentação, aí vejo uma outra coisa aí que eu possa falar, ou pelo menos de uma forma genérica. De antemão, eu imagino um desafio, né, para você, enquanto R1 e para os outros R1s também, tem que dar uma aula dessa, falando muito de ressonância, de plano, de sequência, e ao mesmo tempo um tema tão denso como esse, né? Então, tenho certeza que você... pode passar mais um. Pronto, passo. Passa mais um, tá? Certo. Pronto, aqui, né? Não, volta aí. Esse? Certo. Aí, o que é importante, assim, isso serve para todas as sessões e para o estudo de vocês, tá, pessoal? Aproveitem essas sessões e tenham uma rotina, disciplina de verdadeiramente estudar o tema, tá? Estudar o artigo. Porque senão você está perdendo a oportunidade. Claro que exige muito da gente essa persistência, essa disciplina sensu lato mesmo, tá? Se a gente for deixando para depois, esse depois não vai chegar. Quem mais aprendeu, eu tenho certeza que foi a Amanda, tanto porque ela estudou, porque ela se preparou para dar aula, fala muito boa, tá? Assim, eu acho que foi muito bem ordenada, né? Óbvio, um outro comentário de texto, ou de nômina, mas muito mais por conta do fato de você ainda estar no R1. Mas, inclusive, você ensinando, tenho certeza que a gente aprende, né? Não é assim? Quando a gente ensina, a gente aprende mais do que quando a gente escuta. Então, se cada um não leu o artigo, né? Esses artigos de referência aí que a Amanda vai colocar, que é o artigo das autoras do capítulo do livro, tá? Dos autores do capítulo, do livro do CBR. Então, todas essas sessões, o que é que vocês precisam colocar como premissa? Eu vou estudar porque eu preciso ter uma melhor prática para ser um bom radiologista, e ao mesmo tempo eu sei que depois de 3 anos eu vou fazer uma prova de título, então eu tenho que pensar na minha formação, aquilo que eu posso servir melhor ao meu paciente, mas também porque pode cair numa prova e eu preciso ter esse título. Então, essa premissa é básica que todo mundo tem que ter, tá? Do tema em si, que é um tema extremamente denso, como eu havia comentado, construam na cabeça de vocês. Existem essas 3 fases, né? Proliferação, migração, organização, que seguem uma lógica. Tá? A gente está ali no tubo neural, 4 semanas, o tubo nem fechou ainda. A partir da 4ª, 5ª, 6ª semana começa essa proliferação celular. Aí no segundo trimestre você já tem migração. Aí você tem uma zona de interseção. Você tem proliferação e migração junto. Mais na frente, no 3º trimestre, é que você vai ter a organização pós-migracional que se continua até o 2º ano, né? E aí você tem várias classificações que vêm mudando ao longo do tempo. Existe uma mudança mais recente que traz alguns grupos que antes eram do grupo 2, agora do grupo 3. E essas mudanças, o que elas têm como justificativa é o conhecimento dessas vias moleculares, dessas mutações gênicas. Então eles começaram a ver que vários genes, várias mutações de genes que levam a anomalia de diversas proteínas que são importantes para a estabilização de todo esse processo de corticogênese. Mutações distintas podem ter o mesmo fenótipo radiológico, assim como o mesmo gene mutante também pode ter fenótipo radiológico distinto. Então, a compreensão disso nos últimos anos tem fazendo alguns ajustes nessa classificação. Mas, por enquanto, o eixo dorsal, a espinha dorsal da compreensão da classificação é essa que está nesse slide. Aí pode passar para o próximo, tá? Eu não vou passar todos os slides não, tá, pessoal? Só porque a gente tem tempo, aí eu estou me permitindo fazer esse comentário, tá? Então, aquilo que eu conversei, né? Proliferação, migração, desenvolvimento, notar essa interseção, a proliferação 6ª a 16ª, migração 12ª a 20ª. Então, entre a 12ª e a 16ª, eu tanto estou tendo proliferação como estou tendo migração neuronal. Então, se eu tiver um insulto ou uma mutação genética espontânea, ou um insulto vascular, isquêmico, hemorragia, infeccioso, traumático, metabólico, tudo isso pode desestruturar
a formação dessa proteína, desestruturar e desestabilizar toda essa formação do córtex, tá? Então, você pode ter distúrbio, tanto de proliferação como migração. E o desenvolvimento neuronal pós-migracional, que vai ser mais sutil, então, observar que ela pode estender até o 2º ano de vida, tá? Então, exatamente quando você começa a ter essa maturação que a Amanda falou, você já tem um córtex grosseiramente formado, mas esses axônios eles precisam se desenvolver, os dendritos precisam se desenvolver, precisa ter uma sinaptogênese mais estruturada, mais complexa. Isso só vai acontecer no final da gestação, no 3º trimestre, e até os 2 anos de vida. Aí pode passar o próximo, tá? Mais um. Pronto, essa figura é bem legal. Volta um. Não consegui trazer o vídeo dessa daí. Não, sem problema. Essa figura aqui é bem legal. Ó. Nessa região mais inferior, mais basal, você tem os ventrículos. Essa margem ventricular é aquilo que a gente conhece como zona matriz germinativa, né? Então, assim, tem em mente também, para a gente pensar de uma forma bem cartesiana, que você tem células neuroepiteliais, que é NSC, que se transformam nessas progenitoras, que tem um NPC e o EGC, né, que são tanto da glia como dos neurônios, e eles vão migrar da superfície periventricular até lá em cima do córtex. Você tem a pia e tem uma coisa chamada membrana limitante pial. Então, imagina que essas células têm uma migração radial, que é essa mais clássica que a gente vê, e essa tangencial que a Amanda comentou. Essa axial, você precisa ter que eles traduzem de uma forma bem grosseira como uma espécie de um andaime, que é exatamente essa célula da glia radial. Essa célula da glia radial é que vai fazer que os neurônios migrem através desse andaime, através dessa glia, tá? E existe uma polaridade que permite esse direcionamento, esse sentido da zona ventricular até o córtex, até perto da pia, tá? Qualquer distúrbio dessa polaridade ou qualquer alteração das proteínas que servem de adesão nessa região podem fazer que os neurônios vão ficando rigorosamente pelo caminho. É uma explicação grosseira para a gente entender os distúrbios de migração. Essas células da glia radial também têm poder de formação, tanto neuronal como também de novas células gliais, né? Lembrando que a glia é que dá esse sustentáculo do tecido nervoso, mas na frente vai ser envolvido também fazendo parte do sistema imunológico, sistema nervoso, enfim. Então, você tem outras questões que lá na frente também vão ter repercussões. Mas, grosseiramente, só para vocês compreenderem essa migração radial, que é a mais importante, e a importância de você ter uma estrutura dessa célula da glia radial muito firme, né? Tanto conservando a polaridade como seu citoesqueleto, tá? E essa anomalia tangencial, ela é responsável pelos os neurônios das eminências ganglionares, dos gânglios da base. Aí outro tipo de neurônios, interneurônios, estão envolvidos em outras funções, especialmente nos neurônios GABAérgicos. Mas nesse momento eu quero só que vocês mentalizem isso. Você tem uma zona de matriz germinativa com células pluripotentes, periventriculares, que vão migrar radialmente e tangencialmente, e qualquer anomalia genética ou primária, espontânea, por qualquer tipo de insulto ambiental, pode desestruturar a formação dessas proteínas, que não vão conseguir manter essa via metabólica, tá? Aí você pode passar mais um, pronto. Aqui, volta um pouquinho, volta anterior. Essa microcefalia é só volta. Esse, professor, desculpa. Não. É da microcefalia, né? Isso, esse é o verdadeiro padrão de simplificação giral, né? Em algum momento acho que você mencionou, os sulcos estão acentuados. De fato, até estão, mas notar como esses giros estão espessos, né? Você não tem aquela girificação que a gente espera. Então, nessas microcefalias, especialmente as primárias, né? O que você tem é isso, simplificação giral. Você não teve um desenvolvimento cortical adequado. Então, certamente esse paciente vai ter algum grau de retardo, tá? Neuropsicomotor, eventualmente pode ter epilepsia. Aí aqui eu abro um parênteses, tá? Como a Amanda colocou também no primeiro slide ou no segundo slide dela, uma boa parte dessas malformações a gente descobre na vida adulta, tá? Porque muitos desses pacientes são assintomáticos. E aí a importância de a gente não se prender só, não, puxa vida, só vou ver isso em criança, eu não vou ter paciente criança, o hospital onde eu trabalho, aqui onde eu trabalho, eu não vou ver pediatria.
mas a gente vê que não é infrequente a gente surpreender uma formação de movimento cortical, especialmente displasias corticais e heterotopias na vida adulta, que pode ser assintomático e pode ser também um foco epileptogênico. Aí pode passando, aí se tiver algum comentário. Ok. Não, volta aí. A gente aprende, né, até então, esses distúrbios de... Não, de proliferação ainda não, pode passar, vamos para a migração mesmo. Então, distúrbio de migração, olha que interessante, ó. Volta um pouquinho. Não, pode voltar um. Aqui. Isso. Imagina que essa heterotopia periventricular, notasse na primeira figurinha dela, nesse plano coronal P1, ela aponta esses nódulos subependimários, né, ou periapendimários, ou ependimários, tá? Então, imagina agora, voltando para aquela figurinha, imagina aquela matriz germinativa que o neurônio tinha que migrar através da glia, e aí lá embaixo existem duas proteínazinhas, que é a actina e a cadeína. Se você tiver uma malformação dessas proteínas, não vai conseguir ter adesão suficiente para aqueles neurônios ficarem lá e migrar através da glia. Aí eles ficam parados. Então, tudo você tem que tentar dar uma explicação fisiológica, histológica, porque fica mais fácil de a gente compreender a imagem, tá? Então, quando você olha para um paciente desse, pois, puxa vida, esse neurônio não migrou até a pia, junto à pia, até o córtex, ele ficou parado, alguma coisa aconteceu. Será que foi uma infecção? Será que foi um CMV, um toxoplasmose, uma TOX, né? Será que foi insulto isquêmico? Será que é uma mutação genética, né? Como bem o Daniel lembrou, e aqui também é um outro comentário que eu não posso deixar de fazer, né? Só reforçando aquilo que o Daniel disse, o nosso papel também, quando a gente vê radiofenótipo, principalmente em neuroradiologia, né? Isso é muito importante, tanto para as malformações congênitas, mas também é importante para os tumores. Vocês vão ver que a gente está sempre procurando sugerir algum tipo de mutação gênica. Poxa, Guido, mas você acabou de dizer que vários genes podem ter o mesmo fenótipo, então um gene pode ter fenótipo diferente, mas ainda assim existe uma prevalência maior de mutações de determinados radiofenótipos, né? Então, por exemplo, pode passar mais lá para a paleoencefalia, eu nem sei se tu vai ter esse exemplo. Passa mais para frente, Amanda. Mais um. Será? Não, acho que é paleoencefalia, então é para trás. Seria aqui, volta lá. Volta para cá ou para cá? Para a imagem da lissencefalia. Mais um. Pronto. Aqui, aqui, né? Aqui é um estudo de migração em banda, né? Vocês estão vendo aí uma faixa de substância cinzenta, né? Que deve ter parado no meio do caminho, né? Aqui eles falam que é uma ruptura da própria, quando você vai estudar isso do ponto de vista embriogênese, é uma ruptura das proteínas que codificam ou são responsáveis por manter a polarização de todas aquelas células da glia radiais. Mas não era esse o comentário. O comentário é o seguinte: quando você tem uma predominância, aqui é heterotopia, de alguns padrões de heterotopia ou de lisencefalia, que normalmente vem associado, esse não é lisencefalia, é só heterotopia, você pode sugerir o tal gene, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma lisencefalia, que são aqueles gírios mais espessos, que não tem uma boa delimitação de substância branco-cinzenta, com gradiente, ou seja, predomina mais frontal, você tem que pensar na mutação de uma proteína chamada DCX. Quando é mais posterior, o LIS1, né? O LIS1, que é a mesma da heterotopia em banda também. Então, imagina que você tem uns pais que tiveram uma criança, que tem um filho com esse espectro, com esse fenótipo de apresentação, tem epilepsia, retardo desenvolvimento neuropsicomotor, e deseja ter outros filhos e precisa ter um aconselhamento genético, e vai fazer um painel para estudar os genes eventuais que pode ter mutações. Na medida que você tem um filho, uma criança, ou na família mesmo, esse padrão, você pode estreitar aqueles genes, aqueles painéis que podem ser estudados. Então, você desonera essa investigação, ao mesmo tempo que você tem importância, né, familiar, social, na investigação desse aconselhamento genético. Então, o papel da gente, e vocês vão ver lá na frente que isso é muito importante para tumores também, é a gente tentar estreitar os possíveis genes que estejam envolvidos nessa mutação, pensando em distúrbios do desenvolvimento cortical de mutações
primárias, né, e não de causas secundárias, tá? Normalmente são pacientes que você já tem uma condição clínica estática, né? Você tem uma agressão que não vai evoluir, diferente das adquiridas, tá? Mas foi muito boa a apresentação, eu sei que foi baseado no livro, foi baseado no artigo também, e aí fica aí a missão para todo mundo também de procurar ler esse artigo, pelo menos não, aí é obrigação, né? Ler o capítulo do livro do Colégio Brasileiro, tá? Então, parabéns e boa semana para todo mundo. Obrigada, gente.